A conta de energia e a conta de água de uma parte considerável do mundo, incluindo a nossa provavelmente, estão prestes a subir, entre outras coisas, pela construção de data centers ao redor do mundo. Claude, Perplexity, Gemini, ChatGPT, independente do grande modelo de linguagem, duas coisas são certas nos últimos tempos. O custo deles não está mais diminuindo e qualquer tarefa usa muita energia e água. É hora de dar uma olhada no custo oculto desse boom de inteligência artificial que a gente está vendo para entender o que a inteligência artificial, ou o que se vende como ela, já consome do mundo e quais escolhas causam esse impacto. E antes de sair falando como a energia do mundo está sendo direcionada, eu tenho uma dica para você direcionar a sua privacidade e a segurança dos seus dados. Se você quer navegar com proteção dos seus dados auditada, com privacidade e sem registro da sua atividade, esse vídeo aqui tem o apoio da Surfshark. E eu falo de segurança de dados para além de usar uma conexão VPN, como eu faço quando eu estou em outras redes de Wi-Fi, o que acontece o tempo todo em viagem, onde eu uso a Surfshark porque ela tem aplicativos e configurações super práticos para a maioria dos sistemas. Você pode usar todos ao mesmo tempo, incluindo computador, tablet e celular, e pode compartilhar sua conta com amigos e com familiares. Eu falo também de você não precisar compartilhar os seus dados reais com serviços na internet. Sabe aquele site que exige nome, idade e e-mail válido com confirmação para nada? Então, além de VPN, a Surfshark tem serviços como o Alternative ID, onde você cria esses dados pessoais para poder preencher os formulários, e tem até e-mail alternativo que encaminha a mensagem para o seu e-mail real. Assim, você pode receber a mensagem de confirmação, confirmar, só que se esses dados vazarem ou se eles forem usados para algo malicioso, a sua conta real continua protegida. Eles estão inclusive lançando um upgrade pago com a função de gerar um número de celular para receber SMS de confirmação ou até ligações. Aproveita o link surfshark.com/atila ou escaneie o QR Code aqui na tela que você tem 4 meses grátis de assinatura e 30 dias com devolução do seu dinheiro para poder aproveitar a Surfshark. Agora, de volta aos impactos. A ideia aqui não é ir na direção de culpar o usuário ou falar que você e o uso que você faz de IA ou qualquer tecnologia é o que está acabando com o mundo. A gente tem uma série de vídeos aqui no canal sobre mudanças climáticas, sobre o uso de recursos, incluindo o uso de água, a escassez dela, onde a gente discute o que realmente provoca o que nós estamos passando. O ponto é mais pensar um pouco mais profundamente sobre o impacto absurdo que novas tecnologias têm cada vez mais e no preço que uma hora ou outra a gente vai ter que pagar, e eu falo em pagar literalmente, porque enquanto a gente está na fase de lua de mel do uso de grandes modelos de linguagem, como o Claude e o ChatGPT, onde todo mundo oferece esse tipo de serviço por muito menos do que ele custa de verdade, enquanto gastam bilhões de dólares de investidores para cobrir os gastos, na esperança de que quando não tiverem mais concorrência, possam cobrar o preço real. Essa estratégia de levar prejuízo até poder lucrar muito mais não é algo novo entre as Big Tech, mas o nível do prejuízo que os grandes modelos de linguagem estão dando é algo surreal e inédito. A Amazon ilustra bem como essa fé no investimento para cobrir gastos no começo pode render um bom lucro com dominação de mercado. A Amazon vendeu seu primeiro livro em 1995, entrou no mercado de ações em 97, passou pela bolha da internet dos anos 2000 e mesmo assim só foi dar algum lucro por algum período em 2002 e por um ano inteiro em 2003. Aliás, olhando o lucro anual da empresa, dá para ver que ela só foi dar lucro mesmo na década de 2010, só depois de décadas reinvestindo a sua receita em infraestrutura, logística, preços mais baixos do que seria viável para manter, publicidade e outros gastos que viabilizaram falir ou comprar concorrentes, até o ponto onde quem quer vender e quem quer comprar online, pelo menos nos Estados Unidos, precisa pagar a comissão que eles cobram. O que é uma estratégia que eu detalho mais no vídeo sobre por que a Amazon vale tanto. E daí em diante ela deu sim muito lucro. Tem uma interação que encapsula bem o que aconteceu nesse meio tempo. Em 2009, a Amazon começou a perceber a Diapers.com, algo como fraldas.com, como uma concorrente, seguindo a própria receita da Amazon de vender produtos não degradáveis, com muita automação de logística e um foco em atendimento para clientes de nicho.
Quando os donos da Diapers não quiseram ser comprados pela Amazon, o Bezos tomou isso como ofensa e passou a vender fraldas e itens infantis a preços insanamente baixos e lançou o Amazon Mom, o Amazon Mãe, com descontos, programa de lealdade e entrega grátis, o que causou um prejuízo que os donos da Diapers calcularam como algo em torno de 100 milhões de dólares só em vendas de fraldas em 3 meses na época, isso a curto prazo. Mas a longo prazo eles derrubaram o valor de mercado da Diapers ao ponto que não tiveram outra saída a não ser vender a empresa mãe para a Amazon, que desmantelou um concorrente. E depois recuperou o prejuízo com o controle do mercado. Se você hoje paga pouco ou nada pelo uso de IaaS, é porque a gente está nessa fase de falir a concorrência enquanto se cria dependência de um produto para uma hora cobrar o que vale mesmo. A Uber esticou ainda mais essa fé no investimento e só foi dar lucro pela primeira vez em 2023, depois de mais de 10 anos dando um prejuízo que passou de 30 bilhões de dólares para poder subsidiar corridas mais baratas do que elas podiam custar e pagando mais para quem topasse dirigir. O começo da pandemia pode ter atrasado um pouquinho a lucratividade que eles prometiam para os investidores no relatório financeiro do final de 2019, mas tiveram que investir bilhões em publicidade, em pesquisa, em desenvolvimento de tecnologias, infraestrutura e afins para poder escalar a empresa para um gigante global de transporte. Só depois de assumirem o controle do transporte particular em muitas cidades, depois de falirem sistemas de táxi locais e derrubarem muita regulamentação, é que puderam subir os preços e colher o lucro. Como o Peter Thiel defende no seu De 0 a 1, abre aspas aí, não seja disruptor, evite a competição o máximo possível. O progresso vem do monopólio, não da competição. Fecha aspas. Se 30 bilhões de prejuízo ao longo de 10 anos são, na verdade, um investimento razoável para se controlar o mercado de transporte, quanto não deve valer para se controlar a inteligência global via grandes modelos de linguagem como o Claude da Anthropic e o ChatGPT da OpenAI? Aparentemente, muito mais. Pelas contas do Ed Zitron do Better Offline, somando custos indiretos da OpenAI e da Anthropic, cada uma delas deu um prejuízo de mais de 5 bilhões de dólares em 2024, com os gastos da Microsoft e da Amazon em servidores, onde a OpenAI e a Anthropic são os grandes usuários, o que passa de 150 bilhões de dólares, cada uma delas deve ter gasto entre 2024 e 2025 o dobro do que a Uber gastou em 10 anos. Cada uma delas gastou 2 vezes mais do que a Uber, 5 vezes mais rápido. E a Uber gastou isso em boa parte pagando para milhares de motoristas e dando desconto para milhões de passageiros. O grosso do gasto da OpenAI e da Anthropic e dos seus investidores é em data centers e na energia que eles usam para poder fazer contas. E vão gastar ainda mais nos próximos anos. Só a OpenAI deve aumentar o gasto para 14 bilhões de dólares só para operar em 2026. Mesmo que você não se importe com o impacto do que essas IAs gastam, e elas gastam muito, quem você acha que vai pagar essa conta quando chegar a hora? E essa conta vai ser muito maior do que parece. Normalmente, por conta do aumento de eficiência de novas tecnologias, data centers podem escalar a produtividade com bem pouco impacto, de uma forma que seria, no mínimo, milagrosa em outras áreas. Por exemplo, entre 2010 e 2018, se estima que o consumo de energia por data centers no mundo todo aumentou só 6%, enquanto a produtividade, ou seja, o volume de computação que eles são capazes de fazer, aumentou 550%, ou 5 vezes e meia. Isso é um ganho de eficiência mais de 10 vezes maior do que outras indústrias conseguem, como a aviação, que trabalha muito por aviões mais eficientes. Por isso que a medida mais usada para a capacidade de computação em data centers são os watts de energia consumidos, porque a computação que é possível fazer com isso aumentou tanto que ela em si não é tão informativa. E esse tipo de ganho só foi possível conforme o grosso da computação migrou de dentro das empresas para centros especializados que mantêm os serviços de nuvem, com data centers especializados, construídos com tecnologia de ponta para sistemas de refrigeração muito mais eficientes e para um uso de energia concentrado. Um data center moderno consome entre 15 e 100 vezes mais energia do que prédios comerciais que ocupam a mesma área. O maior data center da Europa, o Frankfurt One, ou o Frankfurt 1, tem a capacidade de mais de 70 megawatts de computação, o que é o equivalente à energia elétrica que as residências de São José dos Campos ou Osasco consumiram em 2022, com mais ou menos 700 mil habitantes cada. E nessa conta eu só estou considerando o consumo doméstico das casas de energia elétrica, segundo o Balanço Energético de São Paulo.
Mas a gente não está mais em tempos de crescimento normal. A gente está em tempos das Big Tech competindo para ver quem consegue aumentar ao máximo a sua capacidade de computação pelos motivos que eu já dei no vídeo do Sam Altman e da OpenAI. E já estão investindo direto no tipo de data center especializado com processadores gráficos da NVIDIA, que é o tipo de processador que consome muita energia e precisa de resfriamento muito eficiente, como o resfriamento por evaporação ou resfriamento evaporativo, que faz o equivalente ao nosso suor. Ele circula a água entre os processadores, essa água esquenta e quando uma parte dela evapora, leva esse calor embora. O que funciona particularmente bem em regiões secas com baixa umidade do ar, onde mais água pode ser evaporada. E a gente está em tempos também de assistentes de inteligência artificial sendo empurrados em cada oportunidade possível e impossível para dar uma assistência que não foi requisitada pelos usuários para usos que ainda não se sabe quais são, com um custo computacional extra que não faz sentido lógico, não vem de uma demanda de usuários e eu só vejo paralelos com ele no Bitcoin. Primeiro porque um grande modelo de linguagem, um chatbot como o ChatGPT ou o Claude, não é uma ferramenta de busca de informação. Ele não funciona como o Google faz normalmente, checando quais páginas indexadas têm um conteúdo que atende melhor o que você escreveu no campo de busca, o que é o tipo de demanda constante e que se tornou muito eficiente e ganhou produtividade com a concentração de data centers até 2018, 2019. Eles também não raciocinam para trazer novos ganhos. Grandes modelos de linguagem são geradores de texto. Eles processam um texto de entrada e produzem outro em resposta. E não sou eu falando isso. Você encontra a explicação de como eles funcionam, inclusive isso, na página de ajuda da OpenAI sobre como funciona a computação por trás do ChatGPT. A cada pergunta, cada prompt, o ChatGPT não busca informação e apresenta. Ele gera uma resposta plausível. Quando você escreve um prompt, o texto que você escreveu é quebrado em blocos que são usados para os cálculos do modelo que a gente chama de tokens, que podem ter de uma letra a uma palavra inteira. E outras línguas que não inglês, como a nossa, podem usar mais blocos para a computação. Por exemplo, a frase "quantos tokens tem essa frase?" tem 30 caracteres que ocupam 7 tokens. Quando esses tokens são processados pelo modelo, ele gasta mais tokens. E quando ele gera uma resposta, gasta ainda mais. Quanto mais longa a pergunta ou quanto mais longa a resposta, mais tokens são gastos, mais cálculos são feitos e mais computação é usada. Gerar imagens ou vídeos custa muito mais computação. Por natureza, esse é um processo muito mais intensivo computacionalmente do que demandas anteriores como fazer uma busca. E mesmo sendo um processo menos eficiente, esse é um sistema mais custoso que está sendo empurrado no lugar da busca sem a gente saber o custo real para poder ganhar novos usuários e depois cobrar a longo prazo, como a Amazon tentando falir a Diapers.com. E alguém pode argumentar que assim como os data centers ficaram mais eficientes, modelos de linguagem mais novos e arquiteturas de computação mais modernas gastam menos energia para fazer contas e ficam mais eficientes. O que em teoria quer dizer que os tokens estão ficando cada vez mais baratos e uma consulta ao ChatGPT consome cada vez menos energia. Nas palavras do CEO do Google, mostrando uma queda de 95% do custo por token do Gemini entre 2023 e 2024, abre aspas, vocês terão inteligência como o ar, barata demais para medir o preço. Fecha aspas. É nessa tendência que quem vende serviços como a OpenAI aposta quando oferece planos que são muito mais baratos do que custam de verdade. Se eu cobro hoje 10 vezes menos do que o serviço custa, mas ele fica 10 vezes mais barato por ano, em 2 anos eu vou estar lucrando 90% do que cobro. Se hoje eu cobro R$10 por uma coisa que custa 100, em um ano vai custar 10 e em 2 anos R$1 e daí em diante R$9 ou mais são o meu lucro. Só que não é assim que o custo está escalando. Tokens estão ficando mais baratos, mas a quantidade de tokens, a computação usada pelos modelos de linguagem mais novos, está crescendo muito mais do que o custo tem caído. Nessa competição por modelos que parecem cada vez mais capazes, o gasto para gerar uma resposta com mais etapas é muito maior. Modelos mais novos e mais complexos precisam de muito mais computação ou muito mais tokens para serem construídos e podem consumir muito mais energia depois. O ChatGPT 5 precisa processar o seu prompt por mais etapas do que os modelos anteriores. Primeiro, para poder escolher qual dos modelos anteriores de linguagem ele vai usar, o que não acontecia antes. E depois, se for uma resposta mais
mais complexa porque ele tem etapas que eles chamam de reasoning, que tem bem mais computação envolvida. E se é um modelo que aceita prompts maiores, perguntas maiores, e gera respostas mais elaboradas, ele gasta mais computação em progressão exponencial. Um prompt 10 vezes maior precisa de 100 vezes mais tokens. Além de precisar de mais memória, mais armazenamento e por aí vai. Se a inteligência artificial vai ficar barata como o ar, por que o Google e a Microsoft precisaram de aumento compulsório no preço dos planos com assistentes de IA compulsórios dentro deles? Por que a OpenAI está cogitando cobrar $20 mil pela assinatura de um plano com modelos mais complexos, ou, como eles disseram, por modelos com um agente de inteligência artificial com um nível de doutorado de conhecimento? Aparentemente eles não viram que uma bolsa de pós-doc é muito mais barata do que $20 mil por mês, mas enfim. Isso parece o que a gente está fazendo com a energia usada na iluminação. Usar velas para produzir luz desperdiça muito mais energia na forma de calor do que uma lâmpada incandescente, que ainda desperdiça mais energia do que uma lâmpada fluorescente, que não chega aos pés de uma lâmpada de LED, que mesmo ela ficou mais de 10 vezes mais eficiente nas últimas décadas e hoje em dia entrega mais de 10 vezes mais luz por unidade de energia do que os LEDs que já eram revolucionários no começo dos anos 2000. Ficou muito eficiente. E aí quem substituiu a sua iluminação por esse tipo de lâmpada de LED, especialmente depois da crise de energia aqui no Brasil em 2014, viu a conta de energia de luz encolher. Ou quase, porque ao mesmo tempo se viu que, se cada lâmpada nova economiza e dura mais, agora dá para colocar muito mais iluminação pelo que se pagava antes. Especialmente no comércio, onde mais claridade significa mais gente circulando até mais tarde e consumindo mais, o consumo total de energia elétrica pode se manter ou até subir com a substituição. Do mesmo jeito, se o custo por token cai, o que as empresas de inteligência artificial competindo estão fazendo é gastar mais tokens por operação. O resultado é que mesmo se estiverem se tornando mais eficientes, e aí a opacidade e o sigilo do mercado não deixam a gente saber isso com clareza, a demanda total é por mais energia e por mais água. Energia que geralmente vem da rede que já está instalada e água que precisa ser potável para não acumular sujeira no sistema, e aí o mais direto na maioria dos casos é plugar o data center direto na rede de abastecimento de água da região e competir com quem mora lá pelo mesmo recurso limitado. Onde dá para saber desse gasto, onde tem alguma transparência do custo envolvido, fica muito clara essa demanda. Em uma disputa legal com uma cidade nos Estados Unidos, o Google foi a primeira empresa do país a abrir o seu gasto de água. E o que os moradores dessa região descobriram é que os data centers dela, do Google, consumiam mais de 1/4 da água potável da cidade. O Google também publica relatórios com seu impacto ambiental e nesses relatórios ele deixa claro que vai ser cada vez mais difícil de atingir neutralidade de emissões de gases de efeito estufa até 2030 por conta da energia que IAs como Gemini demandam, o que reverte a tendência de queda de 2019 a 2023 porque aumentaram a emissão de gases de efeito estufa em 50%. E o Google expôs esses números e fazendo isso ele é uma exceção. As poucas estimativas que a gente tem do custo por token ou por prompt de IAs são indiretas e sujeitas a muita mudança. Na maioria dos casos, a melhor noção de demanda vem do impacto econômico deles mesmos. Como eu falei no vídeo sobre energia nuclear, os Estados Unidos optaram por não investir nas tecnologias que são mais escaláveis e com custo em queda para produzir energia elétrica, que são a solar e a eólica. E aí as ações das empresas de serviço de água e de energia elétrica que já existem no país estão subindo de uma forma sem precedentes, já que pelo visto não vão ter concorrência e vão poder cobrar muito mais pela demanda crescente. E o resultado até aqui é que a energia elétrica lá já é uma das despesas domésticas com o maior aumento de preço para os americanos, num país que nem começou ainda a ver o custo das tarifas subindo o preço do resto. São 5% de aumento da conta de luz para o comércio e 7% para residências só no último ano, em média. Em alguns lugares as casas estão vendo um aumento de mais de 25%. E até para quem está longe de data centers o preço pode chegar. Como aqui no Brasil, com os Estados Unidos disputando a energia excedente de Itaipu que o Paraguai nos vende abaixo do custo de mercado. Se a conta subir lá no Paraguai por mais demanda, também pode subir por aqui. Isso sem contar regiões lá e em outros países que já estão vendo a água faltar por causa do resfriamento evaporativo, que funciona melhor em regiões mais secas, que é justamente onde a água já é mais escassa. E a gente mal começou a ver a demanda dos primeiros centros de hiperescala sendo construídos, que são data centers que devem consumir mais de 1000 megawatts ou 1 gigawatt, ou mais de 15 vezes mais do que o maior data center da Europa. Ou seja, nessa bolha de computação para IA, e quem chama o momento atual de bolha
é ninguém menos do que o Sam Altman e o Mark Zuckerberg, que são dois dos que mais investem na bolha, a gente segue criando mais infraestrutura para uma tecnologia que degrada a informação digital e o ambiente físico. Tem muita demanda justificável para muito data center. Só que o boom recente de inteligências artificiais, que segundo quem desenvolve e aplica, gera um retorno imensurável, e aí imensurável mesmo, no sentido de não figura de linguagem ou hipérbole, mas sim algo que não pode ser medido, ou que se for medido vai ser medido errado, e então não deve ser medido, na linha de não contem com lucro, não pergunta, só confia e põe o seu dinheiro aqui, é surreal. Quem calcula o impacto de mudanças climáticas avisa há décadas que o prejuízo que elas podem causar é muito maior do que o que a gente gastaria para reverter essa tendência. Só que ao invés de gastar com isso, a gente está aumentando a demanda por energia elétrica e por água potável cada vez mais escassa em nome de uma expectativa futura de um lucro onde quem vende avisa que não vai dar para medir. É como se você estivesse pedindo para alguém limpar a sujeira que faz há anos, enquanto a pessoa fala que não tem água para tudo e não dá para limpar, mas de repente essa pessoa começa a gastar água como nunca e começa a furar novos poços para poder tirar mais água para poder irrigar feijões mágicos. Se você quer outras conversas como essa, aproveita, se inscreve aqui no canal, assim você recebe os próximos vídeos regulares e o Não Ficção, que é o nosso podcast de ciência do dia a dia, todo o conteúdo feito por humanos para humanos. Até a próxima.